Olá, seja muito bem-vindo ao canal e a mais uma biografia cheia de histórias, emoções e novidades. Hoje você vai conhecer a história de vida de Isabel Luísa Josefa de Bragança, a princesa da Beira, conhecida como a sempre noiva. Mas para não perder o costume, antes de te contar toda essa história, eu quero pedir seu apoio e sua colaboração para com o canal. Desde já, agradeço muito você estar por aqui, me fazendo companhia, assistindo e comentando aos nossos vídeos. Não se esqueça de deixar aquele like incentivo. Dona Isabel nasceu em Lisboa no dia 6 de janeiro de 1669. Era a única filha do então regente, o infante Dom Pedro, futuro Pedro II de Portugal, com sua esposa e cunhada, Dona Maria Francisca de Saboia. Num contexto político que precisava reafirmar sua legitimidade, a princesa era importante para reforçar a posição portuguesa. A preocupação com a criação da herdeira de Portugal foi visível em todos os aspectos, até sua ama de leite. Antes e durante o período de amamentação, recebeu uma alimentação especial para melhor servir a princesa. A rainha, sua mãe, com extremo zelo para com a menina e por medo de perdê-la, decidiu educá-la pessoalmente. A proximidade entre mãe e filha durou até o fim da vida de sua genitora. A 15 de janeiro de 1674, foram convocadas por seu pai às cortes em Lisboa. A infanta tinha 5 anos, quando foi reconhecida herdeira presuntiva da coroa. Em 27 de janeiro, ela foi jurada como herdeira e futura rainha. Ela foi a herdeira presuntiva de 1674, até o nascimento do seu meio-irmão João, príncipe do Brasil, em 1688. Após a morte dele, até o nascimento do seu outro meio-irmão, o futuro rei João V de Portugal, em 1689. Recebeu uma educação primorosa, equivalente à de um futuro rei. Ela era muito culta, inteligente e precoce, falava com perfeição a língua materna, além de francês, italiano e espanhol. Dominava também o latim, adorava e tinha excelentes conhecimentos em história. Se dedicou muito aos ensinamentos sobre história nacional e também sobre a história universal, conhecendo a história clássica. Teve igualmente educação religiosa e recebeu a primeira comunhão aos 6 anos. Tocava com destreza o cravo e tinha talento para a dança. Sabe-se também que apreciava montar e caçar. Chegou a ser comparada a Diana, a deusa caçadora da mitologia grega, muito poderosa e forte. A comparação está presente em vários sonetos da época. Foi descrita como dotada de uma prodigiosa formosura, muitas virtudes, brandura e uma natural afabilidade. O padre Antônio Vieira escreveu a seu respeito, abre aspas, muito benigna, muito discreta, muito vigilante, muito liberal e, sobretudo, muito favorecida do céu. Fecha aspas. O seu pai, como não poderia ser diferente, tratou apressadamente de arrumar-lhe um bom e vantajoso casamento. Claro que deveria ser uma união que favorecesse politicamente Portugal. Entre os príncipes pretendentes, foi escolhido Vítor Amadeu II da Sardenha, que à época era tão somente duque de Saboia.
e sobrinho de sua mãe. Ele foi considerado o candidato a esposo mais conveniente à infanta e ao reino. Isabel Luísa era, além de princesa da Beira, duquesa de Bragança e senhora de todos os estados da referida casa, ou seja, um partidão. Portugal tinha atrações consideráveis, incluindo riqueza colonial. Havia a vantagem adicional de que o rei reinante, Afonso VI, era mentalmente desafiado, o que significava que uma aliança com uma princesa portuguesa poderia garantir uma influência francesa considerável naquele país. Com certeza, Portugal tinha uma princesa disponível, Isabel Luísa, a princesa da Beira. Era sabido que Pedro de Portugal logo assumiria o poder de seu irmão. Em 1683, Pedro não tinha herdeiros do sexo masculino, o que significava que Isabel era a herdeira presuntiva de Portugal, um dote bastante tentador. Conforme a lei fundamental das Cortes de Lamego, que proibiam que as filhas herdeiras casassem com príncipes estrangeiros e que, casando, ficariam excluídos os seus descendentes da sucessão da coroa, não sendo possível naquele tempo verificar-se a efetivação do casamento, foi preciso criar uma doutrina jurídica para o fundamento da união. Convocaram-se então as cortes, que estabeleceram as leis até então em vigor, que decidiram que para o casamento da infanta com o duque estava imposta a condição do casal residir em Portugal e do duque naturalizar-se. Entre as condições que se outorgaram no tratado, teria o príncipe regente que oferecer uma das casas do estado ou infantado a sua escolha ao duque de Saboia. Escolheu a casa de Bragança, doando à filha todo o estado da referida casa, com todas as jurisdições, rendas, padroados e bens que lhe pertenciam. Resolvida a questão legal, era a hora de partir para buscar o noivo. Em 1º de junho, no mesmo ano, saiu do porto de Lisboa uma rica armada de 8 naus, da qual foi general Pedro Jacques de Magalhães, para transportar o Duque de Saboia a Portugal. Ao chegarem ao seu destino, encontraram o Duque de Saboia doente, ou, dizendo-se doente, de uma febre que durou 40 dias. O embaixador português, vendo que o duque se não restabelecia, que o partido contrário à sua vinda para Portugal aumentava e que o próprio duque se inclinava a esse partido, resolveu voltar para as terras lusitanas a 4 de outubro. O verdadeiro motivo de se ter desmanchado o casamento com o Duque de Saboia especula-se que teria sido o receio dos saboianos da influência preponderante de Luís XIV, que era quem desejava muito esse casamento, provavelmente para, com a coroa de Portugal, dar uma compensação ao Duque Vítor Amadeu pela perda de Piemonte, que desejaria anexar a França. Isabel Luísa foi, como todas as princesas e infantas, uma peça importante no jogo político internacional. O pai procurou casá-la com numerosas outras cabeças coroadas. Os vários projetos de casamento envolvendo a herdeira de Portugal nunca lograram êxito. Pensou-se em casá-la com o próprio Luís XIV, o grande Delfim da França, com Carlos II da Espanha, com Fernando de Médici, grão-príncipe da Toscana, com o Duque de Parma e com Carlos III Filipe, eleitor palatino.
e por nunca ter se casado, deram-lhe o cognome de a sempre noiva. Se Isabel tivesse se casado com Luís XIV em 1683, ela poderia ter sido poupada do apelido bastante humilhante. Mesmo sem o tão esperado casamento, Isabel Luísa foi, além de princesa da Beira, duquesa de Bragança e senhora de todos os estados da referida casa, em virtude da doação ocorrida. Além de todos esses títulos, seu pai a fez também comendadora da Ordem Militar de Cristo, com as comendas da Ega, Castelo Branco e Dornes, das quais teve a administração. A enfermidade que sobreveio a Dona Maria Francisca Isabel de Saboia, sua mãe, morta em 27 de dezembro de 1683, fez com que os portugueses não desejassem outra coisa senão ver casado de novo o príncipe Dom Pedro, que já tinha assumido o título de Rei Pedro II de Portugal, por Dom Afonso VI ter morrido em setembro. Após a morte de sua mãe, Pedro II, seu pai, contraiu o segundo matrimônio em 1687 com a princesa Maria Sofia de Neuburgo. A princesa da Beira, que sempre foi conhecida por sua frágil saúde, em 1690 adoeceu gravemente com varíola. Fez um testamento após o consentimento de seu pai para várias pessoas e entidades em prol dos pobres. Não se esqueceu também dos funcionários do palácio que a serviam, concedendo também a alforria a todos os seus escravos. Faleceu no Palácio de Palhavã, em Lisboa, a 21 de outubro de 1690, dia em que a Igreja Católica celebrava a memória de Santa Úrsula, a quem tinha sido muito devota. Aos 21 anos de idade, foi vestida com o hábito de São Francisco, como era sua vontade, e sepultada dia 25 no coro da igreja do convento das franciscanas, junto à sua mãe. Com a demolição do edifício determinada em maio de 1911 e efetivada em 1912, teve seus restos mortais trasladados, juntamente com os de sua mãe, para o panteão da dinastia de Bragança em abril de 1912, tendo sido esse o fim da sua tão breve vida. Você já conhecia essa história? Acha justo o apelido recebido pela princesa da Beira? Para me contar essas e outras conclusões desse vídeo, encontro você nos nossos comentários. Obrigada pela sua companhia em mais uma história.